Porque a gente vai conversar com uma mulher maravilhosa, que é a Denise, e ela veio hoje para falar sobre um assunto, gente, importantíssimo, porque eu acho que você como mamãe, você que está em casa, né, a gente precisa de algumas dicas. E hoje a Denise veio aqui para o nosso programa porque ela vai falar sobre hábitos rotineiros que podem auxiliar no desenvolvimento da fala infantil. Às vezes você tem seu filhinho. Primeiro, muito bom dia. Bom dia, Seja bom dia a bem-vinda. todos, bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu. A gente, às vezes, na infância do nosso filho, né, a gente tem aquela dificuldade, a gente tem muito uma mania de dizer, o filho da minha amiga, a filha da minha amiga começou a falar tão cedo, o meu tá com dificuldade, oh meu Deus, já vem logo na mente. Será que meu filho tem algum problema? Será que meu filho tem algum problema? Posso dizer pra você, minha amiga, que nem sempre seu filho vai ter problema porque tem uma certa dificuldade de falar na infância. Quem vai poder falar sobre esse assunto, que tem realmente conhecimento sobre esse assunto, é a nossa querida Denise que está aqui com a gente. Ela veio para falar sobre esse assunto porque, de verdade, o desenvolvimento da fala é muito mais além do que você se preocupar com o que a vizinha está falando, com o que você imagina ou pensa. Por isso que a gente traz profissionais para cá, para que a gente possa falar sobre esse assunto. Não basta só você ficar dando atenção para o que as pessoas falam, né, Denise? Isso. Seja bem-vinda, eu queria que você se apresentasse, Tá, né, de uma certa forma, porque a gente vê que muitas pessoas, elas vê a gente falando da profissional, mas Vanusa, eu gostei tanto daquela profissional, mas você coloca tanta coisa no Instagram que eu me perdi. Na hora eu estava tão empolgada com o assunto que eu me perdi. Bom, gente, que prazer imenso estar aqui falando sobre esse tema. Vanusa, que é muito... É comum, como você falou, essa questão das comparações, né? Primeiramente, meu nome é Denise Nogueira, eu sou fonoaudióloga há 16 anos, sou especialista em linguagem, trabalho com crianças e vim aqui esclarecer um pouco, né? Agradeço o convite, fico lisonjeada. A gente é que fica feliz demais de você estar aqui para somar com a gente. Então, a aquisição da fala, como você já falou, é um processo bem além do que a gente imagina. A linguagem é algo muito abrangente. E é interessante até a gente falar um pouco dessa diferença de linguagem para fala. A linguagem, como eu gosto de falar, a linguagem é algo como se fosse um vaso imenso e a fala está dentro daquele vaso. Ali está a fala, está a criatividade, ali está a entonação, está o ritmo. A linguagem é todo um contexto maior e a fala é um aspecto da linguagem. Dentro da linguagem a gente tem a pragmática, enfim, que eu não vou entrar nesse assunto para a gente... E aí a gente avalia a criança nesses aspectos, né? Para trabalhar com ela o que realmente está comprometido. E a fala... ela é um aspecto da linguagem que a gente deve estar muito atenta a esse desenvolvimento e como propiciar o correto desenvolvimento dele. Lembrando, como a Vanusa já colocou, que as comparações, elas não são nem um pouco saudáveis, principalmente quando a criança sente que está sendo comparada. E ela sente, a criança ela sente tudo que está ao seu redor. Quando tem um filho mais velho, que a mãe diz, esse aqui já começou a falar com 1 ano, ele já estava falando mamãe e papai, esse tem 2, meu segundo filho ainda não fala. Para falar. E a criança, a mãe não sabe, mas ela vai absorvendo. E o teu filho, ele é a projeção que você coloca nele. Então, tudo que você fala é um peso muito grande para a criança, né? Então, tudo que você diz para o seu filho, se ele é isso ou aquilo, pesa muito no inconsciente, no consciente dele, de forma que ele vai ser aquilo que você está falando, né? De tanto você falar, ele vai... A minha mãe me tem como um falante, então eu não vou... Minha mãe diz que eu não falo e eu vou corresponder. A criança, gente, ela está sempre querendo corresponder às expectativas da mãe. Ela sempre quer corresponder. E ela nota quando a mãe quer alguma coisa e ela não está conseguindo aquilo que a mãe deseja. Então ela se sente frustrada. E quando a mãe bate de frente com essa dificuldade, ela fica... Muitas vezes, Vanusa, as mães dizem, eu tento estimular meu filho, mas ele foge, ele fica calado, ele... O que está vendo? Muitas vezes é uma fuga, porque a mãe está batendo de frente com a dificuldade da criança e ela não quer se frustrar, ela não quer mostrar para a mãe que não está conseguindo, então ela foge, ela não fala. Se bloqueia. Ela bloqueia. Muitas vezes a gagueira vem daí também.
Eu achei interessante. Ó, a gente trouxe uma fonoaudióloga para o programa, mas é mais do que uma fonoaudióloga, né? A gente acabou sendo uma grande psicóloga e que nos chama atenção para outros temas dentro do programa, que inclusive depois eu vou conversar com a G para a gente trazer aqui para o programa, porque eu já percebi que uma coisa puxa a outra, é uma linha. Exato. Né? Uma coisa puxa a outra, e aí eu acho que nesse momento a gente fala muito de como trabalhar os filhos, mas quem tem que ser trabalhado de verdade somos nós, as mães, os pais. E aí, assim, quando você fala dessa questão, eu vou um pouco mais assim, puxar um pouco mais além. A gestação, ela já influencia de uma certa forma, chegando lá o bebê, dali pra frente ele já vai estar se ligando também em muitas coisas que a mamãe fala. Sim. Tem uma idade? Tem. A gestação, ela influencia e, inclusive, é importante a gente dizer que o desenvolvimento auditivo, ele já está amadurecendo no útero da mãe a partir da 24ª semana. Então, a criança já é capaz de ouvir os nossos sons, né, na gestação, os sons do ambiente. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, a partir de quando eu devo estimular? A partir da gestação. Converse, cante, né? O seu filho está sentindo. Né? A ciência já disse que ele escuta a partir dessa idade, né, gestacional. Então, por que não estimular? Quando ele nascer, ele já vai estar reconhecendo o som da sua voz. Tudo isso interfere no desenvolvimento neurológico, neuropsicomotor, com certeza, né? Tudo então, desde o início da gestação. Fale com seu filho, converse, coloque músicas, é muito saudável. Estudos também dizem que a música estimula muito o aprendizado, né, desde a gestação. Eu colocava Mozart, eu colocava essas músicas clássicas, né, desde a gestação. Então, é muito gostoso de estimular e faz muito bem. Pronto, saiu da gestação, continua sendo a mãe ali, fazendo esse momento especial para a criança, aí ela vem para a fase de casa, dos coleguinhas, de brincar, até chegar na escola. Sim, né? Isso. Aí, enquanto ela está ali em casa, tem a mamãe que tem que evitar como fazer a questão das comparações, tem que ter muito cuidado, isso já é um ensinamento, né? Sim. Como é que a mamãe pode trabalhar, de uma certa forma, esse desenvolvimento da fala com os coleguinhas, daí então, chegando na escola? Porque eu tive problemas não, dificuldade. Eu acho que a palavra problema ela é muito séria. Eu acho que a palavra dificuldade, eu tive uma dificuldade com meu primeiro filho, em termos de fala assim, principalmente para estudar, para ler. A dificuldade de aprender a ler demorou um certo tempo, tanto é que os meus 2 filhos eu precisei voltar à série, porque eu senti que existia uma dificuldade. O segundo também não foi diferente, mas também na hora que começou, foi de uma vez. Por isso que eu te perguntei sobre a questão dessa história da fala, porque não tem esse negócio de você aceitar as comparações ou de você ficar aceitando que a pessoa diga, olha, ele deve ter algum problema. Isso. Às vezes não é a questão do problema, é a questão da dificuldade mesmo, para falar. Então, é importante que a gente fale sobre isso também, né? Sim. É importante também esclarecer a verdadeira interpretação. Como que a gente deve interpretar aquela história de cada criança tem seu tempo, né? Cada criança tem seu tempo. Então, cada criança tem seu tempo? Tem, mas dentro da tabela do desenvolvimento da fala, tá? Essas comparações extremamente prejudiciais, né? Eu já falei aqui, é muito prejudicial porque a criança sente, ela vai corresponder à tua expectativa, tá? Então, é interessante que as mamães evitem, tá? Conversem se tiver alguma dúvida, procure logo um fonoaudiólogo, tá? Se tiver ouvindo muitas queixas de amigas, vizinhas, vovós, procure um fonoaudiólogo que esclarece logo, faz apenas uma avaliação e você fica mais tranquila, né, do que você deve fazer, se tá tudo ok, se não, porque... Tire todas as dúvidas primeiro com os especialistas, com os especialistas, né? Porque muitas vezes o coração de mãe sabe, né? Quando a criança não está correspondendo à idade esperada, quando a criança precisa de mais estímulos. Então, é interessante que sempre que houver alguma dúvida, que a mãe procure um profissional para que ele possa estar esclarecendo se realmente está no tempo ou não. E ele, se tiver,
vai dizer que se é a hora de intervir ou não. Lembrando que a estimulação precoce é sempre bem-vinda para a criança, né? Quanto mais cedo a gente intervir numa criança que tem suspeita de alguma alteração, de algum atraso, melhores serão os resultados. A partir de que idade a gente já começa a perceber? Olha, Vanusa, com 1 ano e meio a criança já deve estar falando as primeiras palavrinhas, tá? 1 ano e meio. Então, se 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses sua criança não está falando as primeiras palavrinhas ainda, procure um fonoaudiólogo, porque é bom que a gente investigue, né? É bom pecar por excesso do que por falta. Verdade. Né? Então, a gente tem que investigar, porque muitas crianças, a gente descobre no consultório o autismo já com 2 anos e meio, com 3, né? E o autismo, a gente sabe que ele tem essa característica do atraso na fala. Então, quanto antes a gente detectar esse problema, mais a criança vai deslanchar e mais a gente vai ter, né, uma criança desenvolvendo todo o seu potencial. Agora a Denise veio para o nosso programa para dar todas essas dicas importantes e trouxe também um príncipe para cá, né, para fazer essa demonstração, não é? Ele quer ficar no celular, o negócio dele é no celular, eu não quero saber de nada. Lembrando, Vanusa, que essa questão do celular é um caso sério, né, doutora? Eu gosto de chamar de chupeta virtual, né? É uma chupeta virtual porque a criança fica viciosa, né? E para tirar não é brincadeira. E para tirar não é brincadeira. Vem cá, meu príncipe! A sua médica maravilhosa está aqui. Pronto, nós vamos demonstrar, né? Nós vamos mostrar, pode ser aqui mesmo? Pode. É lindo. Vamos lá. Só lembrando aqui, Vanusa, sobre o processo de desenvolvimento da fala, que eu falei aqui, que a gente tem que esperar mais dentro da tabela de desenvolvimento. Sim. Assim como caminhar, a marcha, né, tem a idade. Você não vai esperar seu filho andar com 2 anos. Sim, você tem que já ir cuidando. Então, né? Cada criança tem seu tempo? Sim. Tem, mas desde que esse tempo não fuja muito da tabela do desenvolvimento, Sim. os marcos de desenvolvimento da linguagem, tá certo? Bom, gente, nós vamos apresentar o nosso príncipe. Esse é meu filho Lauro. O Lauro teve um pouco de atraso de fala, Sim. foi uma criança prematura, teve alguns probleminhas ao nascer. E teve um pouco de atraso, mas com as minhas estimulações mas com uma fonoaudióloga maravilhosa como esta. Vamos fazer o seguinte, nós vamos nos levantar agora, para que a gente possa fazer esse processo, pode ser? Pode, sim. Vamos vir para cá, a nossa equipe nos acompanha, tá bom? Pronto, ele tá se vendo, ele tá encantado, pronto. Gente, essa é uma atividade... Deixa eu pegar aqui o microfone para falar com ele. E aí, Lauro, tudo bem, Lauro? Claro, tá pensando o quê? Claro que tá tudo bem. Eu vou pegar a bexiga pra você, tá bom? E nós vamos mostrar pra vocês algo, doutora, fique à vontade. Tá. Você vai precisar do microfone, se quiser, eu sou sua assistente. Tá, eu acredito que pra não. Ele, essa não, é uma né? atividade que a mãe pode estar trabalhando em casa para Certo. estimular a fala com crianças a partir de 2 anos, 1 ano e meio, né? E você pode estar estimulando. Por que eu gosto de trabalhar com balão? Porque o balão é algo que a criança gosta, é uma coisa lúdica. Gente, não adianta a gente, Vanusa, falar com a criança que nem um adulto. Bora, filho, fala. Pato, olha pra minha boca. Isso é um processo fadigante. Então, a gente ensina a falar de uma forma diferente de estudar. Não é um estudo. Ali ela vai fugir. Vai ser um divertimento, Exatamente. né? A criança, ela aprende brincando. Sim. Então, é através da brincadeira que você vai ensinar a sua criança a desenvolver a fala. Então, aqui eu peguei 2 balões e coloquei palavras fáceis, figuras de palavras fáceis a criança pronunciar. Que é o p, o b, os fonemas que ela inicialmente começa. Então, você pode pegar palavrinhas como bola, pipa, papai, mamãe, desenhar até a foto. Ele tá mexendo. Ei, tu não mexe no microfone da tua mãe, mas tu... Olha, deixa tua mãe trabalhar. Faz parte. Faz. Se der problema aí no microfone, tem outro aqui. Tá. Vamos lá. Então, gente, segura o balão pra mamãe. Lindo, vamos lá? Lindo. Pronto. Então, a gente coloca palavras com o som p, b, né? Que é o P e o B, pra gente pedir pra essa criança produzir algo que ela consiga, que são os primeiros fonemas, os bilabiais. E daí eu vou pedir para ele dizer o que é isso. Aqui você pode botar a fotografia do papai, caso você queira que seu filho chame papai. Quer que seu filho chame mamãe? Coloca a fotografia sua. E aí nós vamos pedir para ele estourar o balão, porque
A criança gosta disso. Quanto mais estímulos você colocar nessa brincadeira, mais divertido fica e mais o aprendizado vai ficar enraizado nisso. Muito bom, fica mesmo. Então, só tem cuidado com os balões, só tenham cuidado com os balões no chão para a criança não pegar e colocar na boca e causar um problema, né? Pronto. Então, Lauro, diga para a mamãe o que é isso aqui, o que é um papai, é o que isso aqui? Papai. Diz? Papai? Papai, então você vai estourar o balão, você acertou. Aí quando ele acertou, aí ele vai fura. estourar, né? Eita, ele nem gosta. Vai? Isso! Parabéns! Que maravilha que tem. Deixa eu pegar outro, gente. Deixa eu pegar outro balão aqui. Pronto. Pronto. Aqui tem uma pipa. Pronto. Isso. Deixa eu segurar esse aqui. Pronto, esse aqui. Eu já falei o que é, mas vamos lá. Vamos lá, Laura. O que é isso? Pipa. Pipa, muito bem. Vai? Vai. Parabéns! Aqui você vê se a criança tem o reflexo cócleo-palpebral, que é o piscar de olho na hora que o balão estoura, porque a criança que tem uma deficiência auditiva, ela não vai ter reação nenhuma com o estourar do balão. Ela É não vai algo também para a pessoa observar, Isso. né? Esse momento você vai estar observando vários detalhes. Como que se ele se espanta com o balão, como que ele reage de uma certa forma. Se ele se espantou com o balão, é positivo, é um bom porque sinal. ele está ouvindo. Ele tá... Se não, mais um dos motivos para a mamãe observar e levar no especialista para fazer outros tipos de exames. Exatamente. Não é isso? Quer dizer, são várias formas de você poder trabalhar essa questão da fala. Isso. Às vezes a criança tem dificuldade, diz que não está aprendendo na escola. Na verdade, ela não está ouvindo, né? Muitas vezes é isso. E assim, o fonoaudiólogo, quando ele atende uma criança que tem um atraso de fala, já faz parte do nosso protocolo de pedir uma avaliação auditiva, exatamente para checar por que aquilo não está acontecendo. E outra coisa, mamãe, se tua criança tem dificuldade de falar, muitas vezes, se esse processo não for corrigido, a dificuldade de escrita vai surgir. Porque a criança, ela vai perpetuar aquela troca na fala, ela vai transpor na escrita, tá? Então, se ela não consegue falar um fonema, ela vai transpor também essa troca na escrita e vira uma bola de neve. Verdade. Ao invés de só o problema na fala, nós vamos ter uma criança com problema de fala, com problema de leitura escrita, querendo com até problema não de estudar, né? Tem crianças que querem sair da escola porque encontram dificuldade, né? Tem crianças que não quero mais estudar, não quero mais ir para a escola. Por isso que a gente tem que observar todos esses detalhes, né? Muito bom. Agora, eu tô curiosa, será que ele sabe o que é essa figura? Será? É o quê? Borboleta. Você quer furar? Então fura! Fura! Muito bom! Olha, tem mais alguma dica que a gente possa passar para quem está assistindo o nosso programa? Tem uma dica maravilhosa, principalmente nesse meio, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, tá? Quando você for estimular o seu filho, o essencial é que você tenha conexão. Sim. Sem conexão, você não vai conseguir deslanchar a fala do seu filho. E para ter a conexão, tem 3 passos que eu gosto sempre de falar. Opa, vamos lá. 3 passos. Para você se conectar com o seu filho, você tem que fazer essas 3... Deixa ele, ó, tem um microfone aqui, eu tô segurando o microfone aqui. Qualquer coisa 3 dicas maravilhosas. A primeira é você estar relaxado. Se você não estiver relaxado, seu filho vai notar que você está prestando atenção em alguma coisa, vai notar que ele não vai se conectar contigo, tá? Então, a segunda coisa é você estar atento a ele. Não adianta você estar no seu... Pode falar. Pode falar. Não adianta você estar no seu WhatsApp, não adianta que você está assistindo a novela e teu filho... Filho, o que a gente prometeu. Ele tá brincando, gente. Fica tranquila, fica tranquila. Então, o primeiro passo, estar relaxado. O segundo, atenção. Atenção deve ser totalmente pro seu filho. Se entrega para ele, entrega para ele. Entra no mundinho dele, tá? Porque ele vai perceber se você tá assistindo a novela, se você tá
ele vai dizer, ela não está totalmente comigo. Né? Ele vai perceber. Isso é o segundo passo. E o terceiro? O terceiro é você estar interagindo e feliz com ele, que ele percebe. Ele percebe quando você está feliz. Então, quando você faz essas três coisinhas e você tá... Eita, tá abençoado. Você quer ser um apresentador? Você quer ser apresentador. E a terceira? A terceira é estar feliz, filho. Pode entrar. Entra aqui. Gente, olha, esse é um momento muito importante. Por quê? Não, pode deixar. Eu acho até bom esse momento. Pode entrar, minha querida. Esse momento acontecer para as pessoas perceberem que... Pode deixar ele à vontade, doutora. Tá. Vem pra cá, pode deixar ele à vontade. Eu acho muito bom que isso aconteça. Sabe por quê, doutora? Porque às vezes as pessoas, elas estão do outro lado querendo a pura perfeição. É verdade. Gente, não existe perfeição. E quando a gente é mãe, principalmente. Porque filho, dentro de casa é de um jeito. Fora de casa, né, doutora? É de outro jeito. Então, eu quero dizer pra vocês que aqui a nossa maior dedicação é para que você entenda que tudo acontece aqui, aí e acolá. Então, assim, sabe, doutora, eu acho muito interessante que nós seres humanos, a gente sempre está do outro lado e a gente está sempre observando. Mas quando é do nosso lado, a gente também tem que mostrar para as pessoas que existe também do nosso lado. Existem coisas que acontecem aqui, existem coisas que acontecem lá. E eu acho muito natural uma criança e que está no momento que aqui eu sei que eu posso fazer o que eu quiser, que ela não vai fazer nada. Porque ele não é inteligente, não. Ele está observando que aqui ela vai ficar, porque ela está dando entrevista, está conversando ali com a apresentadora. É muito coisa de filho. Isso acontece de verdade nos supermercados da vida. Sim. Olha, quando eu chegar no carro, nós vamos conversar. Aí ele fica... Mas é assim, isso acontece demais. Eu queria que você repetisse a terceira dica. É interagir e estar feliz, demonstrar felicidade. Então, a conexão envolve esses 3 passos, né? Você vai se conectar com seu filho estando relaxado primeiro, mostrando que está ali entregue a ele, atenta a ele e feliz com ele. Pronto. Muito bom. Depois disso, olho no olho, assim, a questão do nível, né? Fale, agache um pouquinho, fale na altura dos olhos dele. Tudo isso ajuda bastante. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Entra pelo meu WhatsApp. Sim, e pelo Instagram, @DeguiseNogueiraFono. Eu faço atendimento online, faço atendimento em domicílio e estou atendendo numa clínica, na clínica Devi, fica na Nossa Senhora de Fátima. E é isso, gente. Espero ter ajudado muito. Minha missão é essa, ajudar as crianças, ajudar as mães. Tem um curso também, Me Ensina a Falar. Ótimo. Um curso online, onde eu estudo todas essas estratégias e muito mais para as mães que... Obrigada. Ei, Lauro, vem cá. Vem cá. Bora correr de brincar enquanto a gente vai pro intervalo? Fica aí, viu, Denise? Bora correr,